Agora vamos ver os princípios sobre os quais se baseia a eletrostática. O primeiro deles é o princípio da atração e repulsão de cargas elétricas. Como já sabemos, existem dois tipos de cargas elétricas, as cargas positivas e as cargas negativas. As cargas elétricas de mesmo nome ou mesmo sinal se repelem, e as cargas de nomes contrários, sinais contrários, se atraem. Na primeira figura, vemos duas cargas de sinais positivos, que, de acordo com o princípio, se repelem, pois possuem o mesmo sinal, semelhante à figura do meio, onde as cargas são negativas. Já na terceira figura, vemos duas cargas de sinais contrários se atraindo. Agora vamos ver o princípio de conservação das cargas elétricas. A soma algébrica das quantidades de cargas elétricas presentes em um sistema eletricamente isolado, que não ganha nem perde carga, é constante. Ou seja, a quantidade de carga que você tinha antes é igual à quantidade de carga que você tinha depois. Como a carga elétrica é conservada, a quantidade de carga que você tem antes tem que ser igual à quantidade de carga depois. Ou seja, se você tem vários corpos que entram em contato, a quantidade que eles tinham antes tem que ser igual à quantidade de carga que eles têm depois. Vamos ver um exemplo. Considere três corpos A, B e C. Cada um deles possui uma quantidade de carga que é múltipla de uma quantidade de carga Q qualquer. Nós temos aí o corpo A, que tem 6Q, o corpo B, menos 3Q, eletrizado negativamente, e o corpo C, com carga Q. Então, vamos fazer a soma algébrica das cargas elétricas dos corpos. Vamos somar a quantidade que eles têm antes. Somando a carga do A mais a carga do B mais a carga do C, 6Q mais menos 3Q mais Q, que resulta aí 6Q menos 3Q mais Q, 4Q. Agora vamos supor que haja uma interação qualquer entre os corpos. Vamos, por exemplo, o corpo A encostando momentaneamente no C e depois eles se separam. Então o que vai acontecer? O corpo A tocou o corpo C e o corpo B ficou lá de boa, não aconteceu nada com ele. Depois dessa separação, o corpo B permaneceu com carga menos 3Q, o corpo A ficou com carga 5Q e o corpo C com carga 2Q. Então, a soma algébrica das cargas elétricas nos corpos após o intercâmbio de cargas vai ficar o corpo A com 5Q, o B menos 3Q e o C com 2Q. A soma algébrica das cargas elétricas dos corpos vai valer, então, após o contato, somatório de cargas linha, porque essa linha em cima quer dizer que é depois do contato. Então, vai ser Q' A mais Q' B mais Q' C. Vai ser 5Q mais menos 3Q mais 2Q, que é igual a 5Q menos 3Q mais 2Q, que é igual a 4Q. Efetuadas as trocas, como o somatório de cargas antes é igual ao somatório de cargas depois, pode-se concluir que o sistema composto de corpos eletrizados é isolado eletricamente. Então, o fato dele ser isolado quer dizer que ele não perdeu nem ganhou carga elétrica para o exterior. Ou seja, ele não perdeu carga elétrica para fora desse sistema e nem ganhou. Ou seja, todas as cargas elétricas foram trocadas entre eles. Agora vamos ver o conceito de materiais que são condutores de eletricidade e materiais que são isolantes de eletricidade. Os materiais isolantes, também conhecidos como materiais dielétricos, são materiais cujos elétrons estão fortemente ligados ao núcleo e, por isso, não encontram facilidade de movimentação. Por exemplo, vidro, borracha, mica, inclusive plástico. Já os materiais condutores são materiais cujos elétrons mais afastados do núcleo possuem grande facilidade de se movimentarem. Por exemplo, os metais. Se a gente for olhar o átomo e a distribuição eletrônica dos elétrons, a gente vai ver que os elementos químicos que têm um elétron, 2, na última camada, ele é um condutor de eletricidade. Por quê? Imagina aí na figura, a gente está vendo aí um elétron, lá sozinho na última camada. Ele é atraído pelo núcleo, porque como o elétron tem carga negativa e o núcleo tem carga positiva, então eles são atraídos. Porém, entre esse elétron e o núcleo,
a eletrosfera, onde contém outros elétrons. Então, essa quantidade de elétron que tem esse elétron da última camada e o núcleo, acaba com que esse elétron seja repelido por esses elétrons, pelos demais elétrons, do que ser atraído pelo núcleo. Então, esse elétron ele tem uma facilidade de soltar, sair desse átomo. O mesmo serve também para as moléculas. Então, esse fato de você ter um elétron ou dois lá na última camada, faz com que esse elétron consiga se soltar e percorrer o material. Então, esse fato torna o material um bom condutor de eletricidade. Enquanto que os isolantes, eles têm 4, 5, até mesmo 6 elétrons na última camada. Então, esses elétrons são fortemente atraídos pelo núcleo. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, para cada átomo, a gente tem geralmente aí um elétron livre. Então, todos esses elétrons aí, em vermelho, são os elétrons livres que estão percorrendo aí o material, que é isso que faz o material ser um condutor de eletricidade. Agora, a gente vai ver os processos de eletrização, ou seja, como é que a gente eletriza um corpo. A primeira delas é a eletrização por atrito, ou seja, quando a gente atrita dois corpos distintos, eletricamente neutros, e que possuem uma facilidade mínima de ganhar ou de perder elétrons. Então, eles vão ser eletrizados. Então, ou seja, no primeiro caso, aí você pega uma lã e passa a lã no gato. Então, o que aconteceu? O pelo do gato, ele tirou elétron da lã. Então, você pode ver que a lã fica positiva e a pele do gato, o pelo dele, fica negativo. Na segunda figura, nós temos uma mulher que passa uma caneta, né? Esfrega a caneta no cabelo. Então, o que aconteceu? A caneta ficou com elétron e o cabelo perdeu o elétron. Para a gente saber qual material que ganha elétron e qual material que perde elétron, existe uma série chamada de série triboelétrica. Ela foi criada para classificar os materiais que se eletrizam por atrito, quanto à facilidade de trocarem cargas elétricas. A série triboelétrica, portanto, o termo utilizado para designar uma listagem de materiais em ordem crescente quanto à possibilidade de perder elétrons. Ou seja, quanto maior a facilidade em adquirir cargas positivas, mais alta é a posição que ocupa na tabela. É o caso aí que a gente pode ver entre a lã e o PVC. Olha lá a lã, por exemplo. A lã está um pouco aí à esquerda, enquanto que o PVC está mais à direita. Então, o que acontece? Se você atritar o PVC na lã, o que vai acontecer? O PVC ele consegue tirar os elétrons da lã. Então, o elemento que está à direita, ele retira o elétron do elemento que está à esquerda. O material da direita retira elétron do material que está à esquerda. Por exemplo, algodão e pele de coelho. Como o algodão está à direita da pele de coelho, o algodão tira elétron da pele de coelho. Agora, se você passar a pele de coelho na pele humana seca, a pele de coelho vai tirar o elétron da pele humana seca, certo? Um outro tipo de eletrização é a eletrização por contato, que ocorre quando dois corpos se tocam, desde que pelo menos um deles esteja eletrizado. Então, vamos ver dois corpos aí, A e B. O corpo A que tem carga QA e o corpo B que tem carga QB. Quando esses corpos estão em contato, eles formam um único condutor, cuja quantidade de carga será a soma algébrica das cargas iniciais dos dois corpos. Como eles são condutores de eletricidade, no momento em que eles se tocam, eles tornam um condutor só. Então, a soma desse sistema, formado pelos corpos A e B, vai ser a soma das cargas de A e B. Depois, quando eles se separam, a quantidade de carga que vai permanecer em cada corpo vai depender das suas formas e das suas dimensões. A gente vai estudar um caso particular em que os corpos são esféricos, de mesmo material e de mesmo raio. Na situação final, ambos ficam com o mesmo número de cargas. Então, olha aí. Tem um corpo esférico A com carga QA, corpo esférico B com carga QB. Eles se tocam, formam um único condutor, e depois que eles se separam, ficam com carga Q''A e Q''B. Então, depois desse contato, o que nós vamos ter? A quantidade final da carga no corpo A vai ser igual à quantidade da carga final no corpo B, que vai ser a soma das cargas de A mais B dividido por 2.
porque nós estamos considerando que os dois corpos são idênticos. Então, na situação final, ambos ficam com o mesmo número de cargas. Se a gente tiver N corpos, né, N pode ser um corpo, 2, 3, 4, quantos corpos eu quiser, a quantidade final de carga de cada um vai ser a soma das cargas de todos esses corpos dividida pelo número de corpos que eu tenho, certo? Então, podemos reconhecer três casos distintos em que há contato entre dois corpos idênticos. O primeiro caso é quando um deles está carregado positivamente e o outro apresenta-se neutro. Então, olha aí, antes de haver o contato, o corpo A tem carga 6Q e o B está neutro. O A eletrizado positivamente, B neutro. A partir do momento que eles se encontram, vai haver um fluxo de elétrons sendo atraídos pelas cargas positivas. Ou seja, os elétrons eles querem ir para o corpo A, sair do corpo B e ir para o corpo A, porque eles vão ser atraídos por ele. Depois, no final, quando você separa, a carga final vai ser 3 para cada um. Ou seja, 6 mais 0, 6. 6 dividido por 2, 3, que é a carga final de cada um. Já no segundo caso, quando um deles está eletrizado negativamente e o outro apresenta-se neutro. Olha aí na situação. O corpo A tem carga menos 8Q e o corpo B, 0. Eles entram em contato, então a carga do conjunto aí, menos 8Q. Depois, quando eles se separam, 4 para cada um. Menos 4 para o A, menos 4 para o B, que foi o que a gente já viu no caso anterior. Já no terceiro caso, é quando um deles está eletrizado positivamente e o outro negativamente. Ou seja, o corpo A tem carga 6Q e o corpo B, menos 2Q. Quando eles estão em contato, eu vou somar essas duas cargas. 6Q menos 2Q, 4Q, que é a carga dos dois somados. Quando eu divido 4Q por 2, eu vou ter que o corpo A fica com carga mais 2Q e o corpo B também com carga mais 2Q. Além disso, nós temos também um outro processo de eletrização que é conhecido como eletrização por indução, que ocorre quando um corpo previamente eletrizado, o indutor, é colocado próximo, porém sem contato, a um corpo inicialmente neutro, que é o corpo que vai ser induzido. Assim, podemos eletrizar uma região de um corpo neutro positivamente ou negativamente. O induzido deve ser um corpo inicialmente neutro, que vai se carregar com carga de sinal contrário ao sinal da carga do indutor. Esse corpo deve, obrigatoriamente, ser um condutor de eletricidade, porque se ele não for um condutor de eletricidade, não vai haver movimento de carga elétrica ali e ele não vai ser eletrizado. Então, vamos considerar aí duas esferas condutoras encostadas uma na outra, A e B, formando um único condutor não eletrizado, conforme a figura a seguir. Ao aproximar um corpo eletrizado positivamente ou negativamente do corpo neutro, haverá uma movimentação de elétrons livres do material de carga nula. Então, olha aí, no primeiro caso, se o indutor estiver eletrizado positivamente, os elétrons do corpo neutro serão atraídos o mais próximo possível do corpo eletrizado, de forma que a região do corpo neutro mais próxima do indutor fique negativa e a região oposta positiva. Então, olha lá, você tinha um corpo neutro, A e B neutros, e você chegou perto dele e induziu por um indutor eletrizado positivamente. Então, como ele veio pela esquerda, o corpo A ficou negativo. Por quê? Os elétrons foram atraídos pelo indutor, enquanto que no corpo B ele ficou positivo, porque todos os elétrons que estavam ali foram lá para o corpo A. Já na segunda situação, é o caso contrário, só que dessa vez o indutor está eletrizado negativamente. Então, os elétrons vão sair do corpo A e vão passar para o corpo B. O fenômeno da indução é transitório e só acontece enquanto o indutor está próximo do corpo induzido. Se as esferas A e B forem separadas, ainda na presença do indutor, o que nós vamos ter? No primeiro caso, a esfera A ficará eletrizada negativamente e a esfera B positivamente. E já no caso 2, a esfera A ficará eletrizada positivamente e a esfera B negativamente. Outro processo de eletrização é a eletrização por polarização, porque a indução elétrica faz com que um condutor neutro de eletricidade seja sempre atraído por um corpo carregado de eletricidade. Então, todo corpo neutro
é atraído por um corpo eletrizado ou carregado. Então, um corpo neutro nunca vai ser repelido, ele sempre vai ser atraído por causa da polarização. O que isso acontece? Quando a gente pega, por exemplo, com material que seja isolante de eletricidade, então você não tem uma facilidade, o elétron não encontra facilidade de se mover por esse material. Então o que acontece? Porém, a nuvem eletrônica dele, ela não fica mais simétrica, não é aquele círculozinho, aquela esfera bonitinha que a gente está acostumado. Ela fica ovalada, ou ela vai ser atraída ou vai ser repelida. Então, esse fato dessa alteração do formato da nuvem eletrônica da eletrosfera faz com que uma região do átomo fique positiva e a outra fique negativa. Ou seja, forma-se polo. Um lado é positivo e o outro é negativo. Então, o que acontece? Como a distância entre a carga negativa do corpo neutro e o corpo carregado é menor que a distância entre as cargas positivas dos dois corpos, a intensidade da força de atração entre eles é maior que a intensidade da força de repulsão elétrica, porque está mais próximo. Então, por isso, todo condutor neutro sempre será atraído por outro corpo carregado de eletricidade. Quando a gente assistia lá o desenho do Super Choque, ele eletrizava a mão dele, ele atraía algum objeto, depois ele repelia. Bom, até a atração, beleza, está certo. Se o corpo neutro, ele é atraído. Agora, quando ele jogava o objeto, aí já não é verdadeiro. Por quê? Não tem força de repulsão, somente de atração. Então, aí, nos corpos isolantes não ocorre indução, porém pode ocorrer o fenômeno chamado de polarização. Então, significa que na presença de um corpo carregado de eletricidade, ficam mais elétrons de um mesmo lado dos átomos que do outro. Nesse caso, também ocorre atração entre os corpos, pois a distância entre as cargas de sinais contrários é menor que a distância entre as cargas de sinais iguais. Portanto, qualquer corpo neutro, seja ele condutor ou isolante de eletricidade, sempre será atraído por outro corpo carregado de eletricidade. Agora, vamos ver os eletroscópios, que são dispositivos que verificam se um corpo ou material está ou não eletrizado, sem, no entanto, identificar o sinal da carga elétrica. Então, o eletroscópio serve para dizer se um corpo está eletrizado ou não. Se ele estiver eletrizado, ele vai dizer, porém ele não fala se essa carga está eletrizada positivamente ou negativamente. O primeiro tipo de eletroscópio aí, que a gente vai ver é o eletroscópio de lâminas ou folhas, que é constituído por uma esfera metálica fixada no extremo de uma haste metálica e duas tiras de papel alumínio, ou finas lâminas de ouro na outra extremidade da haste oposta à esfera. Então, a extremidade da haste que contém as tiras fica imersa numa garrafa transparente. Dessa forma, as tiras não sofrerão influências externas, como as das correntes de ar, por exemplo. Para verificar se um corpo está ou não eletrizado, basta aproximá-lo da esfera metálica. Se ele estiver eletrizado, a lâmina ou a folha vai se abrir por repulsão, devido à indução eletrostática, ficando eletrizada com cargas elétricas de mesmo sinal. Caso ela não se abra, o corpo em questão é eletricamente neutro. Vamos ver o exemplo aí. O corpo carregado positivamente induz na esfera do eletroscópio carga elétrica negativa, ou seja, as cargas elétricas vão ser atraídas para a esfera no topo do eletroscópio. Já os elétrons em excesso passam agora a armazenar carga elétrica positiva lá na lâmina de baixo, ou seja, todos os elétrons que estavam distribuídos ao longo da haste metálica foram atraídos pela esfera indutora positiva, foram para a parte superior, enquanto que embaixo nas lâminas houve uma falta de elétrons, então ela ficou eletrizada positivamente. Positivo com positivo, repulsão. E o outro tipo de eletroscópio que nós temos é o pêndulo eletrostático, que é um conjunto constituído por um suporte, um fio isolante preso a ele e uma pequena esfera não eletrizada pendurada nele. Na presença de um corpo carregado de eletricidade, a esfera, que está eletricamente neutra, sofre indução. Como na indução ocorre a atração, essa esfera sai da sua posição de equilíbrio. Então, olha só, nós temos ali um corpo eletrizado negativamente que induz o corpo neutro, faz com que ele fique polarizado e seja atraído aí pelo corpo eletrizado. E assim nós terminamos aqui a nossa primeira aula do PET. Até a próxima, pessoal!